Olá, tudo bem? Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast O Mundo em Português. Novamente, né? Essa é a parte 2 do tema Adoração molda cultura. Se você não assistiu a parte 1, não ouviu a parte 1, vai lá ouvir para você não ficar perdido aqui e acompanhar a construção da ideia. Nós estamos aqui agora com o Reuel, né? Eu ia dizer que a Dani teve que sair, não pôde ficar aqui com a gente, compromissos familiares, né? As crianças chamam. Pois é. Mas o Reuel está aqui conosco mais uma vez. Reuel, seja bem-vindo de novo. Maravilha, obrigado. Vamos lá. Rafael. É nóis, direto do Brasil. Direto do Brasil. Por tempo limitado. Tempo limitado. É isso aí, nós vamos falar aqui sobre 2 tópicos. Na parte 1, nós falamos sobre 2 tópicos que foram qual o lugar da adoração na cultura e como a ministração de louvor e evangelismo podem cooperar. Nós conversamos bastante sobre esse tópico, foi bem legal. Encerramos, inclusive, com uma experiência bem bacana. Não vamos falar qual é. Se você não ouviu, vai lá e ouça a parte 1. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as experiências de louvor e transformação cultural. E do lugar secreto ao lugar exposto, quais conselhos podemos dar às pessoas que almejam o ministério de louvor que toque a sua cidade, o Brasil e as nações? Então, Reuel, começando aqui por esse primeiro tópico, com certeza você já está há quantos anos com o Luiz Hermínio? Vai fazer dezembro agora 5. Antes do Luiz Hermínio já tinha alguns anos de ministério e participou de ministérios importantes do Brasil, estava lá no Rio de Janeiro antes de vir para cá, né? Então carrega uma vasta experiência aí e com certeza tem muita coisa para poder compartilhar sobre esse tópico aí de experiências de louvor e transformação cultural. A gente fala de cultura, as pessoas pensam sempre só nas nações, né? Algo tão grande, esquece da nossa casa, esquece que parte do indivíduo, né? Do individual para o coletivo. Então, algumas experiências a nível também individual, em meio ao coletivo, mas vou lembrar aqui rapidinho de umas 3 aqui de cara, né? Aí a gente vai comentando. Eu lembro em uma das ministrações, uma ministração em Belo Horizonte, um seminário, eu estava na casa de Davi, e sábado à noite, aquele período de adoração grande, né? Que era bem típico, né? Estilo da Casa de Davi, né? O único ministério que lançou CD triplo. Em que o segundo CD, cada música meia hora. Exatamente. Por aí, 1 hora de 2 canções. E, coincidentemente ou não, né? Aquele momento bem longo e profundo ao mesmo tempo. Sim. Onde algumas pessoas, ao final da ministração, naquele sábado, naquela noite, iríamos ministrar sobre óleo de alegria. Só que algumas pessoas vieram, muitas pessoas vieram chorando à frente, e algumas pessoas disseram que durante o louvor, Deus disse para ir em casa e pegar algumas coisas no armário, na gaveta, desde Playboy, camisinha, arma, drogas, tênis que roubou do primo, roupa curta, porque eles moravam perto da igreja, vai em casa, e as pessoas, Rafa, começou a jogar tudo no altar, cara. Uau. E aquilo marcou a gente porque não durou só depois do momento do louvor. Aquilo durou vários domingos, mais ou menos 4 meses, em que é progressivo, né? Enquanto me pegou naquele domingo, mas de repente você não, mano. Na outra semana Deus falou contigo, falava com outro, aquilo se tornou algo que todo domingo, todo fim de semana, as pessoas levando alguma coisa e não estava sendo pregado nada, simplesmente a presença. É algo que algumas coisas aí que a gente falou no primeiro episódio, né? E um deles, e creio que agora de uma outra forma, vou falar uma coisa de uma outra forma, de voltarmos a crer na suficiência da presença. Em que a gente está crendo, como assim? A gente confia em toda essa parafernália que a gente tem tecnológica, né?
E o Léo está aqui, sabe como é que eu também, ao mesmo tempo que confio, dá um medo, né? Que vários travas, vários... Meu Deus! Mas, ao mesmo tempo, já aprendi, já descansei, deixa dar bronca, vamos que vamos. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente se tornou muito... Realmente, essas coisas se tornaram muito nossas muletas, né? Onde, se não tem um clique, se não tem o VS, se não tem isso e aquilo, e como é que vai ser? Então, a gente voltar a crer na suficiência da presença, que ele é suficiente, a presença é suficiente. Onde isso era muito latente, não só a suficiência, mas a busca. Eu não quero aqui parecer nostálgico, né? Aquela coisa, meu Deus... Antigamente era melhor, agora está tudo perdido. Não é... Se pareci, né? Se transpareci isso, perdoa, porque não foi a intenção. Mas eu olho para aquilo que eu creio assim, para algumas estacas. Sim. Sabe? Em que a gente abandona alguns princípios e valores que Deus estabeleceu. Esquece ministério, esquece congresso, esquece coletivo. Que Deus estabeleceu na nossa vida. Aquilo que é a nossa história secreta com Ele. De voltar, eu estou me desviando daquilo ali. Será por quê? É o ritmo musical ou é o meu coração que está desviado? Não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver com a minha roupa, não tem nada a ver com a cor da parede da igreja, sou eu. Então eu que deixei de queimar por causa de que eu abandonei isso. E aí a gente então volta a ter, a gente está falando sobre experiências, volta a ter não só a experiência visual, né, da palha que queimava no monte, do graveto que queimava no monte. Aquilo, de repente, era algo que você via, meu Deus, na mão do Rafael, olha ele. Mas voltar à experiência pessoal. Não estou anulando isso. Sim. Maravilhoso. Estou dizendo, mas que eu quero botar uma sede, uma fome, instigar as pessoas aí é verdade. E a minha experiência pessoal? Quanto tempo você não tem uma experiência pessoal? Quanto tempo você não tem uma lágrima que corre por causa daquele toque, ou um riso descontrolável? Eu não sei, tantas experiências. E é uma doideira mesmo essa experiência que você citou aí, porque foram pessoas que se dispuseram, através de uma movimentação do espírito, a mudar a sua vida, mudar a sua forma a sua cultura pessoal, de vestimenta, de prazeres mundanos, através de um momento específico onde Deus se moveu através da música, na adoração. Sim. E tal. E isso é muito louco, né? E o pastor Luiz sempre fala muito, o pastor Luiz Hermínio sempre fala muito que a unção, ela é importante darmos tempo, temor e tempo. Não é temor, é outra palavra. Enfim, mas é sinônimo, mas é uma outra palavra. Ela precisa de temor e tempo. A gente precisa... É um ambiente realmente de temor. Não é que a gente vai ficar sisudo, sério e triste, mas se submeter a essa presença, honrar a presença. Reverência. Uma reverência, exatamente. Reverência, tempo e reverência. Sim. Porque é interessante assim, Lucas 7, versículo 35, 36 ali. A casa do fariseu. Uma mesma estrutura, o mesmo ambiente, mas duas reações, duas ações, duas óticas diferentes, no mesmo lugar. Diante da mesma presença, um assistiu e o outro reverenciou. Sim. Uma deu tempo de qualidade e o outro... senta aí, Jesus. Estou parafraseando aqui. Implicitamente a gente crê que ele não estava do lado direito ou esquerdo, porque, de repente, Simão, diga, mestre. Só que antes ele, se fosse profeta, bem saberia que essa mulher aí, cara. Simão, deve ter, ajeitado. Diga, mestre, a sua presença aqui, nós reverenciamos, é uma alegria imensa. E que hipocrisia. Então, assim, eu sempre digo que até o fariseu convida Jesus, né? Mas só realmente quem tem uma experiência honra a presença. Ele convidou Jesus, mas quem honrou foi aquela mulher. Sim. Porque ela honrou a presença. Então, a gente... Cara, eu tenho... Eu estava comentando agora aqui do retiro que nós fomos lá em Palhoça, e foi um momento em que não é coincidência. A gente crê, a gente sabe, a gente quer ser também legalista aqui,
e diminuir a ação de Deus. A gente não está dizendo que ter listinhas de música é pecado, é errado. A gente não está dizendo que o louvor de 20 minutos, não, esse é um louvor frio. Não é nada disso, querido. A gente já foi liberto desse entendimento, dessa prática, né? Então, mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que uma coisa é você ter tempo de qualidade com os filhos, ou um momento íntimo com a esposa. Uma coisa é 10 minutos, outra coisa é 1 hora, outra coisa é 2 horas. É a mesma coisa na presença. A gente usa também essa questão da onipresença, ou da onisciência, ou da onipotência, melhor dizendo, da onipotência. Mas, se fosse assim, Jesus não teria o secreto, né? Jesus só teria o estilo de vida. Mas a adoração, ela não tem só um estilo de vida. Virou muito mais uma justificativa para você poder não cultivar. Exato, isso. E esse é o termo, né? A gente fala de cultura, cultura fala de cultivo. Cultivo, exatamente. Né? Então, assim, o que é a sua cultura? O que você cultiva? O que você cultiva? O que você dá tempo, você dá valor, você dá foco, trabalho, esforço, dinheiro. Isso é o que você cultiva na sua vida. Assim, se você tem dificuldade de identificar, eu não sei se a adoração é a minha cultura ou não, se a adoração a Deus, se é a minha cultura ou não. É só você avaliar o seu dia, é só você avaliar a sua vida, né? Às vezes você está vivendo um período da vida que a faculdade está tomando mais tempo, ou que o trabalho está uma jornada de trabalho com mais horas. Não avalie a sua vida toda pelo seu momento. Isso é um erro que você não deve cometer. Eu aprendi assim, a nunca julgar uma pessoa pelo seu momento atual. Porque uma pessoa não é o seu momento, uma pessoa é a sua trajetória. Quando Jesus se revelou lá em Apocalipse, né, a revelação completa de Jesus, ele se revelou como aquele que era, que é e que há de vir. Você não conhece Jesus só conhecendo o que ele era. Você não conhece Jesus conhecendo só o que ele é. Você não conhece Jesus conhecendo só o que ele há de vir a ser. Você conhece, né, conhecendo os três tempos, né? Sim. E da mesma forma e às vezes a gente coloca um peso muito grande, tá num momento, né? Uma mãe que tá com dificuldade. Poxa, eu lido diretamente, você também lidou diretamente na sua casa com a sua esposa com o drama de uma mãe com um filho pequeno. Que consome ela literalmente 24 horas por dia. Aí como é que você joga um peso em cima dessa mulher e fala assim, você tem que dar horas diante do Senhor, você tem que... Claro. A mulher abrir a Bíblia para ler, dorme em cima da Bíblia, entendeu? Mas é um tempo da vida. Você não é o momento que você está vivendo. Você é ao longo de uma vida, mas uma mulher que com certeza dedicou. Por isso que é tão importante aquilo que a gente estava falando com os adolescentes aqui no Mevan, né? Que é a etapa de você dar o único momento da sua vida que você pode se dar 100% a Deus, né? Como Paulo fala, né? O jovem solteiro, a virgem, ela se dá totalmente a Deus. O casado, ele se divide, né? Em cuidar de Deus, cuidar da sua esposa, da sua casa, seus filhos e por aí vai. E isso é louvável, isso é divino, né? Mas por que é tão bom você dar a sua vida de solteiro para Deus? Porque isso vai gerar em você uma cultura. Vai fazer quem você é. Quando chegar o momento em que você tem que se entregar totalmente para o seu filho, ou para um trabalho específico, ou para poder construir uma casa, você não é só esse momento. Exato, são essas estacas do passado. Exatamente. Você vai olhar para a adolescência, tem uma estaca lá. Tem uma estaca lá que é imutável. E a gente traduz, né, nessa palavra desse tópico. A gente traduz isso, uma experiência. Você vai lembrar de uma experiência. Exato. Uma outra também que eu lembrei aqui, foi uma adoração, um evangelismo de rua. Eu estava na Bahia, adoração com uma orquestra, eu e um baterista. Incrível. E não tinha tanta coisa como eu tenho hoje em dia. Normalmente sou eu e o violão só. Então tá bem melhor. É verdade. E agora não é nem bateria, agora a gente usa carrona nos evangelismos, né? É verdade. Só... Eu e um batera lá em uma cidade do interior da Bahia chamada Junco. Eita. É bem longe. Depois de Jequié, é bem longe. Estava numa praça e o pessoal do bar emprestando as cadeiras para ter o culto. Foi bem legal, a movimentação na cidade. E a praça cheia, mais ou menos umas 70 pessoas, diante que é o número da quase cidade, a cidade inteira. Bem grande. Bem grande. Me fala, porque eu moro em Portugal, para mim, público de 20 pessoas é multidão, mano. É verdade. E aí,
aquele momento de adoração, de repente, um pessoal no meu canto direito começaram, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, uma senhora, cara, muita força, e o pessoal ajudando, cara, ela fez questão de levantar aquele andador. Sim. E aí depois, aí eu tô olhando assim, tô vendo o pessoal levantando, depois eu lembrei mesmo que eu vi aquela senhora, uma dificuldade imensa de sair do carro, mas muito, muito grande. E ela fazendo questão, bem devagarinho, que aquele andador, rapaz, ela levantou. Eu sei que ao final daquele momento, daquele período ali de adoração, não deu nem para pregar direito, que ia pregar, era a mensagem, entre aspas, ia ser de evangelismo, cara, só foi sobre a presença, falando da suficiência, da grandeza de Deus, e por que não que evangelismo, né? A gente foi tudo numa caixinha, né? Exatamente. Que só esses versículos é de evangelismo, esse versículo é para o congresso, e esse não tem essa, né, cara? Deus, a presença já é evangelística, nada melhor do que a presença. Então, e um outro fato aqui também foi de um menino que, isso também, coincidentemente lembrando, em Salvador, isso foi num culto, em que ele foi curado durante o louvor, ele usava óculos, e durante o louvor ele sentiu nos olhos arder, e nunca mais ele usou óculos. Eu voltei alguns anos depois, moleque maior lá, e nunca mais usou. Então, tem alguns aqui. De repente a gente vai lembrando, mas... Sim, a primeira cultura, né, que precisa ser moldada pela adoração é uma pessoa, né? É uma cultura pessoal, né? Antes de você querer moldar uma cidade, né? Ganhar um país, seja ganho, né? Seja ganho para Deus, né? Seja ganho para Deus. Então, assim, a sua cultura, ela foi modificada. A minha primeira experiência de adoração mudando cultura foi a minha cultura. E ela moldou completamente minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de viver, os meus planos para o futuro. E tudo foi mudado em ambientes da presença, né? Do cultivo da experiência, cultivar a experiência com Deus, cultivar a adoração. E é exatamente isso, para depois nós vermos diferenças culturais acontecendo na vida, e aí começamos a ver muitas experiências na igreja local, aqui em Itajaí, né? Que aí nós testemunhamos, porque às vezes acontece muito isso, né, Reuel? A gente viaja, a gente vê o que acontece na reunião, mas às vezes a gente não tem o feedback do que acontece depois. Exatamente. A gente entrega na mão de Deus, fizemos a nossa parte, acreditamos que vai acontecer ali uma continuidade, mas você não vê. E esse é um dos benefícios da igreja local, né? Que na igreja local você acompanha a transformação. Você vê aquele jovem que veio chorando no final do culto, que tremendo na presença de Deus e falando que a vida dele nunca mais ia ser a mesma. Vê a vida dele nunca mais sendo a mesma. É verdade. Entende? E você vê a cultura dele mudando, a cultura da família dele mudando. Então, assim, uma pessoa que tem uma vida toda destruída, né? E ela começa a ser mudada por esse ambiente da presença e começa a cultivar a presença, ela começa a ser um ponto de luz na sua casa. E aí, daí a pouco, você tem uma família transformada. Aí, daí a pouco, você tem uma escola transformada. Exato. Né? Ela começa a manifestar adoração na escola. Então, assim, a gente gostava muito de fazer isso, né? De até mesmo levar violão para a escola para poder adorar a céu aberto diante das pessoas, né? E expressar nossa adoração a Deus. A rua usa, né? Em um ambiente de culto, de adoração ali, pipocou tudo. O que aconteceu, né? O Mike Duke, né? Um amigo lá, o Michel Duque Estrada. Sim. Ele costuma dizer que ele define avivamento como quando Deus muda para uma localidade. Né? Então, assim, realmente, então, assim, as coisas inevitavelmente mudam em volta. E é claro que vai mudar países também. Então, isso não é uma loucura você imaginar que um país pode ser mudado. Na verdade, nós temos a história bíblica de Israel, que é sobre isso, do início ao fim. E nós temos vários testemunhos ao longo da história da igreja que é sobre isso. Então, é totalmente... Eu só quis trazer, assim, lembranças de questões individuais, porque a gente sempre, quando pensa de cultura, como eu disse aqui no início, a gente sempre pensa num ambiente coletivo. Sim. Né, e muito grande. Aí, de repente, pensa... Não é para mim. Pensa, não, eu não sou chamado como Rafael foi chamado para ir lá para... Não, eu não tenho coragem, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho... Pronto, aí desiste. Aí desiste do lugar secreto. Desiste da onde tem que mudar, de onde muda. Exatamente. De onde realmente parte. E já partindo para esse tópico, Reuel,
levando em consideração que a primeira cultura que deve ser mudada na adoração, na experiência da manifestação, né? Na adoração, é a cultura pessoal, é o nosso estilo de vida, é o nosso hábito, nossa forma de pensar e de agir. O que a gente pode falar do lugar secreto ao lugar exposto? Quais conselhos que a gente pode dar para as pessoas que almejam um ministério de louvor, que toque a sua cidade, o Brasil e as nações? Porque, assim, no mundo que nós temos hoje, com a internet acessível, a pessoa está lá vendo o Reuel gravando uma música, essa música tendo centenas, milhares, milhões de visualizações, está vendo o Reuel viajando em países de diferentes continentes, levando a mensagem que Deus compartilhou com ele, a adoração em vários lugares, e a pessoa quer aquilo. Mas a pessoa não conhece o Reuel que abandonou, abdicou de uma carreira, o Reuel que fez sacrifícios e que faz sacrifícios para poder ser utilizado, ser usado por Deus nesse momento. Então, que conselho que você pode dar para as pessoas que querem ser usadas por Deus no ministério de louvor, tanto no âmbito da cidade, no âmbito do Brasil e até alcançar as nações? Cara, acredita na voz que você está ouvindo. Acredita. Porque se tu não acreditar, ninguém vai acreditar. Acredita, a gente precisa voltar a ouvir a voz, porque foi através da voz que tudo existiu. E disse Deus, pá! A voz comandou tudo, cara. A voz colocou tudo em ordem, tudo no lugar. Então, essa voz que você está ouvindo, tenha coragem, mas ao mesmo tempo, né? Porque o ouvir, a gente aprende, né? Muito que o pastor Luiz sempre fala que o ouvir e obedecer, tá? É uma coisa só, né? Então, se não obedece é porque não está ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, não ouça sozinho, né? Deus falou, estou indo. Pá. Não, quem falou com quem isso aí? Comigo, Deus está falando comigo, no meu secreto, não preciso de ninguém. Não preciso de pastor. Nessa pandemia eu aprendi que não preciso de um ministro de louvor dizendo que eu levante as minhas mãos, porque no quarto eu posso levantar as mãos, eu posso congregar em casa, eu posso... Bom que finalmente você aprendeu isso, né? Porque o ministro de louvor cansou de falar, levante suas mãos, você não levantava, infeliz. Aí, ao mesmo tempo, também tem coisas que a gente vai também abrir mão de coisas que Deus não está pedindo, ou não é aquilo tudo, ou não é daquela forma, não é naquele tempo. Mas, assim, conselho 2 rápidos, assim, tenha coragem para obedecer, porque a gente se obedece sem dinheiro ou com dinheiro, né? Não é porque a gente é capaz, é porque é Ele que está chamando, é Ele que está dando o tom, é Ele que está, na linguagem do esporte, né, aumentando o sarrafo, né? É Ele que vai te jogar lá em cima. Então, mas, ao mesmo tempo, não vai sozinho, né? Se submete aí aos pais, à liderança. Meus pais não são crentes, Deus te deu um pastor, Deus te deu um líder. Mas meus líderes não são crentes. Então, Deus vai botar alguém. Tá ficando difícil, né? Mas Deus vai botar alguém. Tem amigos, tem pai, tem parente, tem... Cara, não tem desculpa para dizer que não fui aconselhado ou não fui, porque tem pessoas aí do teu lado. Então, tenha coragem e submeter a pessoas, a outros, né? Abraão, ele não chegou num lugar que Deus tinha para ele sozinho, né? Pega o teu filho, pega o que você ama, pega aquilo que você mais ama, pega o que é mais precioso, ou seja, tenha coragem, mata ele. Tá, agora, e Abraão, cara, no outro dia a palavra não fala as coisas à toa, né? Não foi, a Bíblia diz que e pela manhã, e tem tradução que diz de madrugada. Então, mostra uma precisão. Mostra aquilo que a gente falou do primeiro bloco, o primeiro episódio aí, da consequência do lugar da adoração na nossa vida, né? Que coloca Deus acima de tudo. Ergue um trono, Ele governa, mas ao mesmo tempo é Pai, é o nosso noivo, é uma intimidade. E aí o Gênesis 12, do 22 é a torre. Gênesis 12, aí começa falando, e depois destas coisas, Deus põe Abraão à prova.
Deus põe a prova a Abraão. E depois do quê? Aí pelo menos eu resumo assim, depois de ter acontecido aquilo que era um milagre, cara. Como assim? Aquilo que era mais importante. Aconteceu muita coisa daí para trás. Só que por que é o mais importante, cara? Para quem tem filho. É o filho, velho. Não tem... O acontecimento mais importante daqui para trás era Isaac. E ainda mais que eles, teoricamente, naturalmente, era quase impossível. Depois destas coisas, eu resumo depois destas coisas como uma história secreta. Sabe? Por isso que esses dois tópicos, eles estão muito entrelaçados. Sobre essa questão de experiências, a gente precisa voltar para essa experiência individual, sim, que vai gerar algo no íntimo, e que aí, depois dessas coisas, Deus vai botar a gente à prova e vai falar, agora chegou a hora do vamos ver. E aí, de repente, Deus pede para mim o futebol, depois de 10 anos dando tudo certo, não estava dando nada errado, não me contundi, não faltou oportunidade, muito pelo contrário, estava numa oportunidade mais importante da minha vida a nível de futebol. Estava em Nova York, na época no Metro Stars, que hoje se chama Red Bull, e quem acompanha futebol, quem acompanha as 2 ou 3 últimas Copas, o goleiro da seleção americana, Tim Howard, a gente era, não digo amigos, colegas pelo menos, né, porque treinava junto, quando ele foi para o Manchester, quando ele saiu de Nova York, o primeiro clube dele foi o Manchester United. Aí ali eu ia ficar no lugar dele. Mas aí lá, não foi lá. Começa uma outra chama a arder. Eita. E aí, bicho, para resumir, isso foi em 2002, 2001, 2002. Isso veio como um ponto final, pelo menos na minha alma. Acho que a gente foi para a Chapecoense. Eu fui ministrar com o Luiz Hermínio na Chapecoense. Antes da pandemia, então a gente está falando de 2 anos, pelo menos, quase 2 a 3 anos. Sim. Só que eu estou falando de 2019. E eu estou falando de 2001. Então, cara... 18 anos, né? Só 18 anos... Sem pisar no estádio. Não, para resolver isso aqui, Léo. Ah, tá. Sim. Para quando não tem dinheiro para aluguel, ou tem que ficar pedindo, ligando para A, B, me ajuda, e aí você fica, meu Deus, cara, podia agora com 40 anos estar parando, e quantas casas eu podia ter, ou pelo menos uma, ou pelo menos aquilo, e aquilo. Cara, é bem-vindo, e aí vai ter um momento. Ô pai, está tudo aqui, o fogo, quer dizer, a lenha, o cutelo, e cadê? Cadê o bicho? A gente vai sacrificar, legal, mas cadê ele? Cara, Deus proverá. Aí tem uma resposta, cara, que é só nossa. Ninguém vai responder por nós, cara. Essa questão do futebol, se não fosse Deus, ele poderia usar qualquer um, como sempre com os meus pais, com o pastor Luiz, amigos, sempre uma palavra, não, cara, a gente vê que é um chamado, mas era sempre uma reticências. Uhum. Sempre algo tipo, tá, mas ainda não me está satisfazendo. De repente, uma incredulidade até, um nível de paixão, de amor, que era antes. Eu sempre só tinha 2 opções. Ou ser o que eu sou hoje, ou jogador de futebol. Deus sabia disso. E eu também já sabia disso. Com 11 anos eu já tinha isso. Uhum. Ou é para o ministério, que era uma outra linguagem, né, mas é para o ministério, ou futebol. Acabou. E aconteceu mesmo. E até tenho que agradecer o que eu vivi, porque o que eu vivi, tem muitos amigos aí que joga muito mais, que pegava muito mais e que não viveu, não experimentou. Então, tudo vai partir, cara, de algo muito íntimo, desse secreto, desse lugar que é só você e Deus, que é só... E aí estava, só para terminar aqui, só essa partezinha desse testemunho, o pastor Luiz subiu para pregar lá, e eu estava muito perto ali era do campo, muito perto do gol, literalmente ali do gol, que era goleiro, né? Muito perto da baliza, teclado, e aí eu, assim,
Pastor Luiz, a galera, a gente estava de lado, o pessoal estava na arquibancada aqui lateral e a gente estava nessa. E estava cheio lá e a gente aqui. E a gente tendo que pregar e cantar de lado, porque a galera estava de lado. E eu olhando assim para aquele campo, para o gol, aquela saudade, lembrança, e ao mesmo tempo com ele, lembrando de viagens, lembrando daquele... Passou um filme muito louco, assim. Sim. Eu começando a jogar e várias experiências de ministério e, cara, eu já comecei a chorar. Não tava, entre aspas, não estava acontecendo nada. Ele ainda estava se apresentando, brincando com o pessoal, falando e tal. Olhou para trás, Deus já pegou. Tipo assim, Deus já pegou o cara. E me vindo aquilo e eu chorando. E eu falo, eu nem sei porque que eu estava chorando. Aquele início, eu não... Só um sentimento, cara. Sim. Aí ele, vamos adorar o Senhor. E olhando para trás assim... Peraí, cara, gente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a música Ambiente de Glória. E aliás, a prova... Vocês são prova. Esse momento, né? A gente procura cantar outras canções que o pastor se sente à vontade e tal. Sim. Cara, a primeira coisa que veio diante de Deus... Não foi, porque se eu tivesse em Lá, em Fá, Resfenol, ia dar errado. Comecei a cantar no ambiente. A segunda frase o pessoal já começou a cantar. Cara, aquele som, o pessoal que gosta aí de estádio, que já foi, vai entender. O som do estádio, ele é único. Você não ouve o som do estádio em nenhum... Não tem como. É uma doideira. É só lá que você vai experimentar aquele arrepio. Só lá. Não tem... E estava dentro de um estádio, a galera cantando aquela música... E me veio uma pergunta. O que te dá mais prazer? O meu nome ser adorado ou o teu nome ser exaltado? Essa pergunta. Aquela pergunta, para mim, ela respondeu... Ela só botou um ponto final. Toda a história 18 anos. Fim. E ponto. Acabou. Pá, é isso aqui. E Deus usa muito perguntas para me responder. Né? A questão do green card, né? O cônsul chegou para mim, você já teve problema com visto? Falei, já. E você tinha green card, você já devolveu? Tipo, tá aqui, né? Foram 4 anos depois que eu voltei dos Estados Unidos, foram 4 tentativas, né, de visto turista. E isso aí é outro ponto também que é algo que Deus nos requereu. E com isso tudo, eu creio que a gente precisa voltar a ser radical. A gente estava contando agora, de repente você já viu aí, não sei quantas semanas ou meses vai ser esse podcast, né? Mas já tem algumas semanas ou meses, dependendo, que teve um evento, isso rodou aí o Instagram, de uma galera que começou a morrer durante um show. E que o pessoal, a mídia colocou que foi depois de um momento de confusão e briga. Não foi confusão e briga, porque tem vários e vários vídeos que as pessoas mostram o início dos primeiros ali, a pessoa a cair. Tem uma mulher que sobe. Vocês não vão parar com isso daí, vocês não vão fazer nada, o pessoal está morrendo. E o músico lá olhando e cantando, e olhando, o cara olhando assim. Então, assim, gente, a gente ainda está nessa briga, e aí é o meu posicionamento, você não tem que concordar, você não tem que ou discordar ou concordar, mas pelo menos a minha experiência foi que a partir do ano 2000 ou 2001, Deus me pediu um voto, que era de consagrar, literalmente, pela questão da música, né? Uhum. Os ouvidos do que a gente chama de canções seculares, de parar. E parei. Então, desde 2000, nunca mais parei, que eu digo, né, de fazer parte de uma playlist. Né? Antigamente não era playlist, mas de você parar para... Não, eu vou ouvir essa música. E depois, em 2006, eu fiquei 3 anos. Naquela época era muito CD, né? Aquele case grandão de CD, né? Aquela parada linda. A galera tem 15 anos, nem sabe do que ele tá falando. Era um bag desse tamanho de CD. E veio o iPod. Eita! Aí o iPod, caríssimo. Eu dei CD, todo aquele case de CD, ofertei meu iPod, dei o iPod. Fiquei 3 anos
literalmente, estando em casa e apertar o play ou acessar rádio, computador, seja lá o que for. Nada. E nesse tempo, foi o tempo que eu fui para Londrina, de 2006 a 2011, o Ministério Casa de Davi. A Dani, o ministério para mim era algo relativamente novo. Mas a Dani, ela já entendia esse chamado para ela desde 97. E a Dani já tinha um monte de música já. A minha experiência não tinha nenhuma música até então, mas é a minha experiência. Eu aí começou a vir a cachoeira de canções. Não tenho tantas como a Dani, né? Perto dela tem até pouco, mas começou a minha história aí. Uma história, vamos dizer assim, entre aspas, musical íntima, né? Sim. Não só musical, mas com experiência com Deus. E eu creio, Rafael e Eliel, que a gente precisa voltar a um ambiente de sermos radicais. Radicais como? Extravagantes como? Simplesmente sendo o que Deus chamou a gente para ser. E aí o Eliel tem uma medida que ele precisa ouvir e obedecer. O Rafael tem uma, eu tenho uma, você tem uma. Sem mistura, né? Sem mistura. Não dá mais para parecer. Aparece adoração, porque a galera aí das antigas aí, ele bota o mi, o ré, tá lembrando levantar o portas, tá? Não tem mais, não tem a ver sobre cantar, sobre cantar uma música e trazer as músicas de volta, é nós voltarmos para um lugar. É a gente voltar para esse lugar. E, cara, a unção está na nossa identidade, né? Uhum. A unção de... Onde é que está a unção de Deus? A unção de Deus está na tua peculiaridade, está na tua identidade. Está naquilo que Deus te chamou para ser, mas não é 99%. É 100%. E aí é o quê? É para entregar futebol? Então entrega logo. É para abandonar a gunicagem? Então abandona. É para voltar a estudar? É para voltar ao ambiente, entre aspas, de trabalho que a paixão e ter ouvido sozinho levou muita gente a fazer besteira? Ou você, de repente, está tentando ouvir Deus sozinho e alguém vai chegar e, cara, Eliel, calma, beleza. Eu acho que esse é um excelente conselho. É se colocar, estar disponível a ouvir o Senhor, porque tem gente que nem está disponível, ouvir, obedecer, encontrar o seu lugar e se colocar nele, né, Rafa? Pronto. Faça suas considerações iniciais e finais sobre o tema. O Reuel tomou a glória toda pra cima. Não, foi maravilhoso. Eu já conhecia, Nós somos amigos, então a gente tem liberdade. Eu já tinha ouvido uma ou duas vezes esse testemunho do Reuel, mas é sempre muito impactante ouvir ele contar essa história. Sempre foi sobre nós, né? Mais de mim, menos dos outros. Assim, eu já ouvi esse testemunho umas duas vezes, é a terceira vez, eu acho, e sempre foi impactante para mim ver o que Deus, os caminhos, né, a trajetória de Deus na nossa vida. Eu acredito assim que um conselho que eu posso dar é paciência, perseverança, resiliência. Assim, o capítulo, Deus trabalha com ciclos. Estava conversando com um amigo meu, pastor lá do Evandro de São Paulo, pastor Márcio, e a gente estava conversando bastante sobre essa questão do fluxo do tempo aos olhos de Deus, né? Eu falei assim, Deus trabalha com um fluxo do tempo meio que em espiral, são ciclos, mas está sempre indo para frente. E Deus trabalha com ciclos fechados. E o problema é que às vezes a gente não quer ter paciência para esperar o ciclo se fechar. Sabe o que você falou assim? Fechou o ciclo, os 18 anos, 2001 ou 2019, fechou ali. Fechou o capítulo da história. 18 anos que... Davi que tá ajudando a gente na técnica aqui, eu não tenho 18 anos ainda. Para alguns, para os mais novinhos, pode parecer pode parecer uma vida, um absurdo, mas a verdade é que 18 anos não é nada, em termos de vida humana, em termos de vida da humanidade, né? Não é nada, é pouco tempo, né? Quando eu conto para as pessoas a minha trajetória missionária, né? Que coincidentemente também foi em 2001, né? Que eu ouvi o chamado do Senhor para a Europa. Em 2001 tava dando trabalho na escola, eu tô me sentindo péssimo aqui. Você é mais novo. Assim,
em 2001 estava lá, lá na Escola do Clamor pelas Nações. Aham, quase que eu fui para lá. Quase, né? E ali eu vi o chamado do Senhor para a Europa, eu entendi, eu discerni esse chamado. Só que Deus me chamou para ser, e é muito legal isso que o Clamor pelas Nações carregou desde da sua origem, né? Eu sempre falo para a pessoa, por que Clamor pelas Nações chama Clamor pelas Nações? Porque era um ministério de intercessão. Tá óbvio, tá no nome, não tá tão óbvio, né? Mas é que muitas pessoas conhecem por causa do Ministério de Música, Sim. ou por causa de uma escola, e aí não entende que tudo começou por causa que era realmente um clamor, né? Eram pessoas que se entendiam, né? Um dos livros que a gente mais lia no início era O Intercessor, do Norman Grubb, né? Que conta a história de Rees Howells, né? O cara que foi um homem que dedicou a vida, encarnou a oração no País de Gales, durante o avivamento do País de Gales, e testemunhou, documentou mudanças globais a partir da oração, assim, destinos de guerra, coisa assim, absurda, é bizarro, é um livro para recomendar aqui. O Intercessor, você quer ver como a adoração molda a cultura, falando não agora no âmbito pessoal, mas falando de destino de nações, lê esse livro. Então a gente tinha carregado essa coisa que você era ungido para ser profeta às nações. Então o seu lugar é um lugar de intercessor em primeiro lugar. Não é de colocar a mochila nas costas e sair fazendo loucura, como você falou, para qualquer lugar, porque Deus falou, eu estou indo. E quando eu conto para as pessoas que em 2001 eu me tornei um intercessor, e em 2013 eu pisei pela primeira vez na Europa, foram 12 anos, menos que 18, 12 anos, algumas pessoas hoje elas olham assim, 12 anos, que absurdo. Não, 12 anos é 12 anos. Realmente é muito mais do que um jovem normalmente está disposto a esperar. Claro. Né? Do que o ser humano está disposto a esperar. Você vê a história de Abraão, como você contou aqui, mencionou aqui no início. Assim, Abraão foi 100 anos para poder ver o filho nascer, e aí depois ainda, né? Deus ainda pede o filho, né? Então, assim, pensa o que é isso, né? Foi uma vida inteira. Eu falo assim, tem muitas pessoas que costumam dizer, eu quero ser como Abraão, né? Assim, eu não acredito muito nisso. Porque a pessoa diz que quer ser como Abraão, ela pensa na promessa e no resultado da promessa, mas ela se esquece, talvez porque ela não observa muito bem a Bíblia, não leu muito bem a biografia de Abraão, ou não leu a carta aos Hebreus, que Abraão morreu sem ver a promessa. Exatamente. Morreu só na promessa. É verdade. Então, assim, é como você recebeu uma palavra que suas músicas vão tocar as nações, e quando você morrer, estava lá com 15 visualizações no YouTube. Você vai morrer crente ou incrédulo? Abraão é o pai da fé porque ele morreu confessando a palavra. E aí, depois que o cara morre, a música dele viraliza e se torna a música mais cantada no mundo. Quantos querem ser como Abraão? Então, sem usar o dinheiro da venda do CD? Sem nunca ver o dinheiro, sem nunca ver a fama, sem fazer nunca show. receber o tapinha nas costas, sem nunca ganhar um troféu, um painel de platina do YouTube, não sei o quê. Nada. Eu quero ver. Então, assim, eu não acredito muito que você quer ser como Abraão, meu irmão. Me desculpa. Então, assim, a gente quer ser como Salomão, né? A gente quer ser como Salomão, né? Que já recebe tudo da largada. Já, né? Só que o problema é que muitos, como Salomão, acaba também indo pelos caminhos de Salomão, né? Se desviando. Então, assim, é esse entendimento que a gente vê que 12 anos, 18 anos, que isso passou? Quando você olha para trás, foi um ciclo tão curto na tua vida e valeu tanto a pena. E vale tanto a pena. Então, assim, você aprender a ter paciência, perseverança, resiliência, você suportar o tempo, suportar o processo. Sei que muita gente não gosta dessa palavra, né? O processo. Não tem atalhos, né? Suportar o processo, seja ele qual for. Não, a minha história não tem que ser a tua. Você não tem que passar 12 anos. Você pode passar 30. Exato. Você não tem, a tua história não é do real. Não tem que ser só 18 anos. Pode ser 40 anos. É verdade. Então, assim, não, é verdade, mas também pode ser 5. Mas uma coisa é certa, sempre vai levar tempo. Sim. Sempre vai levar tempo. E se você não tiver paciência, você vai queimar o processo. Então, assim, não busque o lugar exposto. Eu gosto da frase que o Marcos Brunet contou uma vez, ele estava testemunhando
lá na Lagoinha. Ele estava testemunhando uma conversa que ele teve com um grande avivalista da Argentina ali, eu não lembro agora qual deles que foi. Se eu não me engano foi o Anacondia, não me lembro agora, mas foi um desses caras que foram muito usados por Deus ali nos anos 90 na Argentina, e ele estava conversando com esse irmão, agora já velhinho, né, só em casa, mentoreando pastores e tal, não sei o quê, saiu dos holofotes, e ele foi buscar conselho com esse irmão mais velho, né, e ele aconselhou ele da seguinte maneira, como lidar com ele. Ele falou assim, a maioria das pessoas, elas conseguem lidar com a evidência, mas elas se perdem quando elas saem de evidência. Elas não conseguem ligar e sair da evidência. Muito cuidado com a evidência, porque a evidência vicia. E a gente tá vendo isso hoje. O cara estourou com uma música, agora ele tem que fazer uma melhor. Com certeza. Mas se é só essa música que Deus queria projetar pro mundo, as outras é para você e ele, é para sua família, é para sua igreja local. Mas o mundo vai te empurrar porque você precisa forçar, né, o ambiente artificial, aí não é o ambiente de glória, é o ambiente artificial de adoração, forçar para que a segunda música estoure como a primeira. E é um princípio que é usado no mundo já há muito tempo. E a gente não percebe que o quão maligno isso pode ser. Então, assim, e ele falou assim, as pessoas se perdem porque elas não sabem lidar com não estar em evidência. Então, aí ele deu conselho para o Marcos. Ele falou assim, olha, o que eu aconselho você? Quando você for tentado a se mostrar, se esconda. Quando você for tentado a se esconder, se mostre. Eu falei, uau, cara, meu Deus, tem que ter muita experiência com Deus para chegar numa sabedoria dessa. E eu falei assim, é isso. Então, assim, do lugar secreto, lugar exposto. Não busque o lugar exposto, busque o lugar secreto. E o processo entre a adoração que molda a sua cultura no seu quarto, né, na sua pequena igreja local do interior, até te levar a um lugar de evidência, seja ele qual for, né? Seja nas redes sociais, seja numa igreja maior, seja numa cidade maior, ou seja nas ruas, seja em outras esferas da sociedade, onde quer que seja que Deus te dê essa evidência, e assim, em qual medida for que Deus te dê essa evidência, deixa que Ele faça e espere, suporte, mantenha-se firme no processo, demore quanto tempo demorar. Amém. É isso aí. Reuel, considerações finais em 30 segundos. Então, beleza. 2 versículos. Vai lá. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor e quem permanecerá. Né? Que a gente permaneça, não desanima aí, permanece. Músico, permanece no seu lalala, que é aí, com a tua canção, canta as suas canções, permanece no que Deus está te falando. E Mateus 6,6, né? Que fala que quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, o Pai que está no secreto te recompensará publicamente. O que o Rafael está dizendo é isso. A busca pela recompensa pública, né? A gente sempre começa ao contrário, né? E aí, como é que faz para bombar essa música? Isso, mas tu tem música, né? Nem música o cara tem. Então ele está querendo já saber como é que é. Ô, Léo, tu não tem uma música aí? Não, aí eu vou saber que o Léo é um baita de compositor. Ok, tem histórias assim, a gente sabe disso, que tem pessoas que o cara nasce para compor, mas não nasce para cantar. Ok, legal. Mas eu ainda acredito mais um versículo. Ainda acredito em Romanos 12, cara, que fala 36, né? Ó profundidade das riquezas. Então, a gente deixar de ser superficial, a gente ser corajoso, deixar de ser desanimado, de ser preguiçoso, e ouvir, obedece, vai para o lugar que Deus tem para nós, para você, que as riquezas de Deus só estão em lugar profundo. E aí, vamos pagar o preço ou não vamos, né? É isso aí. É isso aí, gente. Ter consciência de que as suas experiências que podem te transformar, elas não geram uma receita também, né? Então, aí, eu tinha um adolescente aqui, pra gente amarrar para fechar, no tempo que eu fui líder de adolescentes aqui no Mevan, e eu também era líder da banda dos adolescentes, e tinha um rapaz que tocava guitarra, um adolescente que tocava guitarra, e que estava começando a ter sua caminhada com o Senhor. E um dia ele disse que estava em casa, tocando violão, e começou a tocar uma música do Cirilo, não me lembro qual música era.
E ele disse que ele começou a sentir uma coisa dentro dele e tal, e ele começou a chorar e tal, e daqui a pouco passou, quando ele assustou, tinha se passado horas. E aí ele falando comigo, todo empolgado, aí ele precisou ir dormir, no dia seguinte ele foi para a escola, quando ele chegou em casa, depois almoçou, foi para dentro do quarto, pegou a mesma música, pegou o mesmo violão, sentou na mesma posição, tentou fazer igual e nada aconteceu. E aí ele veio todo frustrado até mim e falou assim, cara, o que está acontecendo? Será que eu pequei hoje e tal? Eu falei, cara, não tenta formatar. Suas experiências, elas não geram uma receita de bolo. Se fosse assim, era fácil. Era fácil, mas não é a Todo mundo ia ter o mesmo testemunho. Exatamente. A questão é o coração, é a disposição, é a forma que Deus se move no momento. E se você entende que o lugar secreto é você e Deus, qualquer lugar que tenha mais do que você e Deus, já é um lugar exposto. Uhum. Então a pessoa acha que o lugar, ela vai para dentro do quarto para orar, para adorar a Deus, para que Deus leve ela aos grandes estádios lotados. Quando, na verdade, a porção dela pode ser simplesmente o ministro de louvor do culto de domingo à tarde que está faltando. Que já é um lugar exposto. Ou alguém que vai tocar lá para as multidões de 20 pessoas em Portugal. Então, essas são duas coisas importantes também para a gente encerrar. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Reuel, obrigado de novo. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Rafael, até mais. O Davi, que está aqui na técnica, brigadão. Por favor, se você é envolvido aí com o Ministério de Louvor e Adoração da sua igreja, ou conhece alguém que seja, propaga aí para os seus amigos esses 2 vídeos, a parte 1, parte 2. Se você chegou até aqui e não assistiu a parte 1, volta lá, assista, ouça, se você está nas plataformas de streaming, você vai ser muito abençoado. Na parte 1 tivemos também a Dani aqui conosco, a esposa do Reuel. Novamente, Instagram, Reuel e Dani. @Reuel e Dani. Instagram do Rafael, @Rafael Yoshua. O meu, @ElielLC. Qualquer coisa que você precisar, chama nós lá. Eu ia dizer ora e pede que Deus dá, mas é uma piada velha do Nezemir, né? Então chama nós lá. Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast, O Mundo em Português.